Bom, pessoal, mais uma vez bom dia. Essa apresentação que vocês vão participar agora, ela fez parte aí de uma palestra que eu estive à frente no BPM Day Bahia, né, que aconteceu no início desse mês, no dia 9 de junho, lá em Salvador, né, e ele trouxe aí, né, como um tema essas perspectivas de BPM do mercado Nordeste e tem como um dos subtemas, digamos assim, né, como você deve crescer, né, em momentos de crise com BPM, com a utilização do gerenciamento de processos de negócio, tá? Bom, fez parte aí do agenda inicial dessa apresentação, a própria apresentação do cenário macroeconômico que o Brasil e o Nordeste estão enfrentando na atualidade, né? Como foi a atuação de BPM nos últimos anos, aqui no Brasil e no Nordeste também, né? E aí, quando falamos de BPM nos últimos anos, estamos falando de BPM em momentos de crescimento, em momentos de economia forte, né? E como último ponto, né, nós temos aí justamente o que interessa para todos nós, né? Como é que nós aplicamos BPM, né, nesse novo cenário? Como é que nós podemos aplicar BPM num cenário de crise? Como é que nós podemos crescer, né, com a aplicação de BPM, né? Isso é o que mais interessa para todos nós, tá? Então, primeiramente, vamos passar rapidamente as questões do nosso cenário que passamos na atualidade, em termos de macroeconomia. Então, em termos de evolução do PIB nos últimos 12 anos, nós temos aí uma percepção clara que o Brasil cresceu bastante nesses últimos 12 anos, né? O Brasil teve aí uma evolução boa em relação a PIB, né? Um crescimento constante. Alguns anos você percebe que teve até um decréscimo, na verdade um ano aqui em 2009, proveniente da crise que aconteceu lá nos Estados Unidos, iniciou-se lá, mas logo em seguida o Brasil retomou o crescimento, né? Inclusive no ano seguinte teve um crescimento muito alto, né? Enquanto que o Nordeste cresceu até mais do que essa perspectiva brasileira, né, de uma forma geral. Então, o Nordeste teve um crescimento realmente muito próximo a crescimentos da China, né? E se você perceber, o Nordeste cresceu mais que o Brasil em todos os anos nesse período que está aí na tela, com exceção de 2007 e 2010, né? Os demais anos o Nordeste cresceu acima dessa média nacional, acima da média brasileira, tá? Então, conclusão de tudo isso, né, a gente percebe que de 2003 a 13 o Brasil passou por um período muito bom de crescimento, né? Mesmo assim, foi um período de crescimento abaixo, né, dos níveis de crescimento de outros países emergentes, como Índia, como China, né? Mas crescemos, isso é o que importa. Esse crescimento brasileiro ele aconteceu de uma forma principal porque vários brasileiros, milhões de brasileiros, né, eles entraram no mercado de trabalho, né, bem como o próprio avanço, o próprio crescimento dos programas sociais, né? E isso teve como consequência o aumento de consumo, né? E também outro fator importante foi a forte demanda do mercado internacional por nossos produtos, por produtos brasileiros. Então, o aumento de consumo como consequência de brasileiros entrando no mercado de trabalho e brasileiros tendo acesso à renda através de programas sociais, coisa que não acontecia no passado de forma evolutiva, e a demanda do internacional por nossos produtos fez com que o Brasil crescesse nesse período de 2003 a 2013. Né? E o Nordeste ele cresceu acima da média nacional, como nós havíamos percebido no slide anterior, né, com níveis de crescimento, como eu falei, próximos à China. E para se ter uma ideia desse crescimento do Nordeste, o estado de Pernambuco, em 2010, cresceu 16%. Então, um nível de crescimento realmente muito alto, um nível de crescimento aí, né, considerável realmente para a nossa região. Tá? Vou passar aqui para o slide seguinte. Deixa eu ver o que foi que houve aqui na apresentação. Só um minutinho, pessoal, que deu aqui um probleminha aqui na apresentação. Eu vou tentar resgatar isso
através de outro computador, que eu estou com dois computadores aqui, tá? Para que a gente não tenha atrasos. Bom, vai ser agora. Bom, agora acho que vai aparecer. Bom, maravilha, apareceu aqui, né? Então, só passar aqui para o próximo slide. Bom, passei aqui para o próximo slide. Então, em 2014, né, ano passado, no Brasil cresceu apenas 0,1%, totalmente demonstrando estagnação de economia, né, crescimento aí estagnado, enquanto que o Nordeste, mesmo assim, mesmo no ano difícil, cresceu ainda 3,7%. Em 2014 ainda, ano passado, a inflação atingiu 6,41%, né? Enquanto que esse ano, 2015, a previsão é que nós tenhamos uma inflação em torno de 9%, a maior inflação dos últimos 12 anos, os últimos períodos que nós falamos há pouco. E a perspectiva para 2015 é que haja uma retração na economia brasileira em 1,1%. E também deve ter uma retração na economia do Nordeste, né, nesse período de 2015, nesse ano 2015. Então nós não vamos nos livrar, nós que estamos no Nordeste, em termos de retração de economia. Então o mercado realmente está complicado, o mercado está passando por um momento difícil no nosso país e nós precisamos agir de alguma forma para que nós consigamos de alguma forma reverter a situação. Tá? Passar aqui para o próximo slide e falar um pouco como é que foi a atuação de BPM nesses últimos anos. Né? Nos últimos anos, os anos que nós tivemos aí crescimento, tivemos uma economia forte, uma economia aquecida. Né? Então, um foco importante nesses últimos anos foi a utilização de BPM, a utilização de gerenciamento de processos de negócio para aproveitar as oportunidades de crescimento na região. Então, eu digo isso aqui em Pernambuco, por exemplo, onde você tem você teve vários negócios acontecendo, várias empresas se instalando, várias indústrias se instalando, indústrias que não existiam aqui na região, como por exemplo uma refinaria, como por exemplo um polo automotivo com a instalação da fábrica do Jeep, né, o Jeep Renegade, que é fabricado no Brasil, é fabricado aqui em Pernambuco. Então tudo isso tem uma série de outras empresas que acabam tendo que se instalar, tendo que está aqui na região, e como nós podemos, né, utilizar o BPM para aproveitar essas oportunidades de crescimento. Não só aperfeiçoando a organização para que nós possamos fornecer um produto ou serviço de melhor qualidade e que atenda às exigências dessas novas empresas, como também, de alguma forma, né, nós possamos ofertar serviços de otimização de processos, de aumento de produtividade para essas novas cadeias que vieram a se instalar. Então, essa foi um dos focos desses últimos anos. Outro foco importante também nos últimos anos, e aí com um foco mais específico para organizações públicas, né, é você ter aí uma melhoria dos serviços oferecidos para, para o cidadão, para a sociedade de uma forma geral, com processos que são mais ágeis, mais transparentes. Então, houve nesse período todo um aumento de exigência do cidadão, da sociedade. Então, como houve um aumento de nível cultural, educacional desse público, né, houve também esse aumento de exigência. Então, isso fez com que as organizações públicas tivessem que demonstrar processos mais ágeis, serviços com o direcionamento específico do público, que é o próprio cliente, que é a própria sociedade. E aí, nesse caso, para organizações públicas, nós percebemos que houve, né, esses processos que foram mais ágeis e transparentes, e houve a criação aí, ou aperfeiçoamento de unidades que tenham um atendimento centralizado, como por exemplo o Expresso Cidadão, para quem é de Pernambuco e conhece muito bem, o SAC lá na Bahia, o UAI,
que é lá de Minas Gerais, entre outras várias opções que você tem em cada região, em cada estado, em cada cidade do nosso país. Então, nesse caso, você tem um único local, um único ponto de atendimento, onde o cidadão ele pode ter lá vários serviços que ele pode buscar sem precisar se locomover, né, para outros lugares especificamente. Então, isso facilita bastante o cidadão, isso centraliza no único local, mas nós percebemos que mesmo com essas unidades centralizadas, você percebe que existe ainda problemas nos processos. Você praticamente centralizou o atendimento, mas você não trabalhou dessa forma de ponta a ponta os processos que eram ofertados para aqueles cidadãos, para aquela sociedade. Outro ponto que foi percebido nos últimos anos em termos de atuação de BPM é como você percebeu um crescimento da economia, em alguns segmentos você tinha falta de mão de obra, né, você tinha praticamente um pleno emprego, né, não tinha vaga disponível, você precisou, de alguma forma, né, a necessidade urgente, né, de ter um aumento de produtividade. Então, você precisava ter com que as pessoas pudessem desenvolver mais, né, com os mesmos recursos, seja materiais, seja financeiros, seja humanos, né, que você tenha para desenvolver, né, aquele produto ou aquele serviço que você ofereça. Então, precisou de fato um aumento muito grande e urgente de aumento de produtividade. Tá? E aí, só para a gente ter uma comparação em termos de produtividade, né, do nosso país com outros países, você percebe aí que nós temos uma comparação aqui muito interessante, né? Aqui no lado superior direito nós temos aqui a comparação do Brasil com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, caracterizado pelo bonequinho do Obama, né? O profissional americano, ele produz 5 vezes mais do que o profissional brasileiro. Tá? Então, a produtividade do americano é muito superior à produtividade do brasileiro. E isso não se aplica especificamente à pessoa, o americano ou o brasileiro, mas sim o que é que ele tem disponível para ele produzir. Né? Seja ele tem uma energia maior porque ele gasta menos tempo de casa para o local de trabalho, não pega trânsito, ou ele tem ferramentas necessárias para conseguir produzir mais, processos melhores, enfim, uma série de coisas impactam nessa produtividade maior do americano em relação ao brasileiro. Então, o americano ele é 5 vezes mais produtivo do que o brasileiro. E aí o brasileiro caracterizado, né, pelos bonequinhos da Dilma, né, como está aí percebendo esses bonequinhos vermelhos. E aqui uma outra comparação, né, da Alemanha com o Brasil, né? E aí a Alemanha ela é 4 vezes mais produtiva do que o brasileiro, né? O profissional alemão com relação ao profissional brasileiro. E a comparação do alemão, ela tem uma força maior ainda em relação ao número, a carga horária semanal de trabalho. O brasileiro trabalha 44 horas semanais de trabalho, né, em média, enquanto que o alemão, em média, trabalha 38 horas semanais. Então, eles trabalham menos que os brasileiros, né, e eles conseguem ser mais produtivos do que o brasileiro. Outra coisa importante em relação ao profissional alemão, além de ter menos carga horária semanal de trabalho, eles também têm mais férias, né, comparado com o brasileiro. Então ele tem 40 dias úteis de férias anuais, né, enquanto que o brasileiro tem apenas 30 dias, né, corridos anuais. Então eles têm quase que 2 meses de férias por ano, enquanto que o Brasil tem apenas um mês. Então, mesmo assim, com menos carga horária semanal, com mais folga, né, os alemães são mais produtivos que os brasileiros. E aí vem a pergunta, né, e importante que a gente possa refletir sobre isso, como é que nós podemos aplicar BPM nesse novo cenário? Então, nós precisamos urgentemente, e aí é uma urgência mesmo, usar o BPM, usar o gerenciamento dos processos de negócio, usar o gerenciamento por processos, usar essa nova forma de gestão, esse novo modelo de gestão através dos processos, por meio dos processos, para que nós possamos, de forma total, transformar as organizações.
Tá? E para que nós possamos transformar as organizações, nós precisamos sempre focar nos resultados que vão precisar ser gerados. Então, quando eu falo de um trabalho que eu vou fazer, que eu vou aplicar o gerenciamento dos processos, eu não estou interessado, por exemplo, em automação de processos, não estou interessado em padronização de processos, em mapeamento de processos. O foco não é esse. O foco tem que ser no resultado que esse trabalho de BPM vai gerar na organização. Seja um resultado que você tenha um aumento de agilidade na organização, seja um resultado que você tenha num, numa redução de custos ou numa melhoria do serviço que vai ser oferecido, né? Ou em produtos melhores, em serviços melhores. Tá? Então, nós não podemos focar no meio que você vai atingir o resultado final, e sim no resultado final, né? Que é justamente essa melhoria que você vai trazer para as organizações e como você vai trazer essa melhoria, né? Não importa nesse primeiro momento. O que importa é que você vai gerar esse resultado através de um trabalho de gerenciamento e processo de negócio. Então, nós precisamos traduzir esses projetos em desenvolvimento, em resultado e em melhores produtos e serviços que serão oferecidos tanto para a sociedade, se você for uma organização pública, como para os teus clientes, se você for uma organização privada. E aí, o primeiro tópico que nós temos que aplicar de BPM nesse novo cenário é você cada vez mais buscar a maximização do resultado, buscar o crescimento das organizações. Então, como é que nós conseguimos fazer isso? Como é que nós conseguiremos aplicar isso no nosso dia a dia, nos momentos de crise, nos momentos atuais? Então, nós podemos buscar um trabalho de gerenciamento de processos com o objetivo de redução de custos. Então, eu consigo reduzir custos através de processos melhores, através de processos mais ágeis, de processos mais rápidos, de processos mais otimizados, com otimização de recursos, né? Eu posso também buscar a maximização do resultado e o crescimento, o lucro da organização através de um aumento de receita. Então, se eu tenho um atendimento diferenciado, se eu tenho produtos inovadores, serviços inovadores, produtos individualizados, direcionados para um cliente específico, para um público específico, eu tenho, consequentemente, a tendência de ter um aumento de receita. Então, se eu aumento receita e reduzo custos, eu vou ter a maximização do meu resultado, né? E num cenário cada vez mais competitivo, que é o cenário de crise, né, porque você está tendo um consumo reduzido, né? Você tinha um consumo alto no passado recente, você agora tem um consumo que é reduzido. Então você vai ter a competição cada vez mais acontecendo, porque as organizações elas vão querer cada vez mais a sobrevivência. Então você vai ter que estar oferecendo cada vez mais produtos melhores, produtos diferenciados, e que isso não tenha um impacto no preço daquele produto, daquele serviço. E outro ponto importante, né, você tem que buscar nesse cenário de crise, né, cada vez mais competitivo, como eu havia falado agora há pouco, o encantamento dos clientes. Então não é só você ter clientes satisfeitos, porque a satisfação de cliente é algo muito de curto prazo. O cara está satisfeito agora, né, consumiu o serviço ou produto, ele ficou satisfeito, né, e aquilo não mais satisfaz a ele. Ele quer agora buscar o sucesso do cliente, você tem que buscar o encantamento do cliente. O cliente agora vai ter que ser de fato um fã daquela tua organização, daquele teu produto, daquele teu serviço que você vem oferecer. E também um ponto importante nesse novo cenário de crise é você buscar cada vez mais a inovação nos processos. E quando eu falo de inovação de processos, é repensar totalmente, de ponta a ponta, né, como é que vai ser a entrega de valor para aquele cliente quando ele utilizar os processos que ele está acostumado a utilizar. E aí vou dar um exemplo para vocês que está aqui na tela do slide, esses três exemplos. Como é que você fazia, por exemplo, reserva de hotéis há 10, 15 anos? Você poderia, por exemplo, ligar para o hotel, ligar para uma agência de viagens, né? Ele vai fazer uma cotação para você, ele vai devolver aquilo depois de algum tempo, depois de algumas horas, e aí depois você decide assim por diante. Hoje você faz tudo isso no seu smartphone, através de um aplicativo do Booking, do TripAdvisor, do Hotels.com, etc. Tem várias opções aí de mercado. Então você mesmo faz a busca, você mesmo tem as opções de hotéis que você quer ir para um local específico, você pode reservar
sem precisar pagar nada, né, sem precisar desembolsar nada no primeiro momento, você apenas reserva, né, e se você quiser cancelar, você cancela sem custo nenhum e você consegue preços, sem dúvida alguma, melhores do que você conseguia no passado, pelo volume que você tem desses aplicativos em termos de negociação com os próprios hotéis. Outro exemplo, como é que você pede táxi hoje? Né? Você pedia táxi há 2, 3 anos, né? Ou você ia para um ponto de táxi próximo da sua casa, do seu trabalho, né? Ou você simplesmente ligava para alguma cooperativa de táxi. E aquilo podia demorar um tempo, né? Porque você tinha uma pessoa que lhe atendia, a pessoa entrava em contato com algum taxista próximo, né? Aquele taxista ele teria que ir de encontro, enfim, tinha uns passos que o processo seguia, né? Que poderia demandar um tempo. Agora não, agora você tem um aplicativo que você mesmo, onde você está, você vai chamar um táxi, onde você busca na sua região mais próxima ali, no raio que você está, através do GPS do teu smartphone, você busca os que estão de fato mais próximos e aquele taxista que estiver mais próximo, ele vai e aceita aquela corrida e ele vai até o teu encontro. Né? E isso sem você ligar para ninguém, sem você conversar com ninguém, tudo através do teu smartphone. Né? Então, inclusive, você pode fazer essa chamada de táxi dizendo, ó, eu quero pagar, eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro, eu quero pagar através do cartão de crédito. E você tem um cartão de crédito atrelado à tua conta lá do Easy Tax ou do 99 Táxis, né? E você pagar com o teu cartão de crédito e não precisar desembolsar nada em dinheiro, né? E tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito objetivo. Então, precisamos de fato repensar totalmente a forma de entregar valor para os nossos clientes. Precisamos buscar inovação nos processos e não apenas de forma sistemática melhorar o nosso processo continuamente. A melhoria contínua ela é importante, mas chega um momento que você vai ter que repensar de forma geral como é que você está entregando valor para o teu cliente. E como você vai repensar, você pode mudar drasticamente a forma de executar o teu processo. Né? Então, repense, né? Não fique preso à caixa, não fique preso a como você faz hoje para que você possa melhorar. Né? Se a Olivetti, que fabricava máquinas de datilografar, tivesse pensado em inovação, tivesse saído, né, da sua caixa, ela teria percebido que o mercado não é um mercado mais de máquinas de datilografar. E não teria criado, por exemplo, uma máquina de datilografar que era eletrônica, que conseguia apagar quando você errava, e enquanto naquele momento você percebia que estava surgindo o computador pessoal, estava surgindo o PC. Né, e mudou totalmente a forma de você redigir documentos, de você elaborar textos, né, e você não pensou daquela forma naquele momento. Outro exemplo aqui no próximo slide de inovação nos processos, né, é você pensar em BPM também pensando na sustentabilidade, também pensando na forma como você vai utilizar os recursos disponíveis. Então, aqui é um exemplo que já existe em Recife, esse do lado direito. Você pode, em alguns lugares aqui de Recife, ainda em teste, você pode alugar carros quando você precisa. Então, a pessoa hoje ela pode repensar, de fato, eu preciso ter um carro ou eu preciso ter dois carros na minha família, já que eu tenho, sei lá, sou marido, esposa, e para que ter dois carros? Para que eu ter dois bens que eu vou ter que manter, que eu vou ter que pagar seguro, que eu vou ter que pagar IPVA, etc. Por que não ter apenas um? E utilizar um outro carro, se for preciso, através de algum aluguel, através de utilização de táxi ou outra coisa qualquer. Então aqui em Recife você já tem uma opção de você poder alugar carros semelhantes aquelas bikes que você tem do Itaú, né, em algumas cidades que existem. Então você pode alugar um carro em alguns pontos e devolver em outros pontos. Tá? E esses carros são carros elétricos, são carros que não poluem, são carros que são totalmente sustentáveis. E aqui do lado esquerdo você tem o exemplo de Paris, que também tem algo semelhante a esse que tem em Recife, só que lá em Paris está totalmente já consolidado, já tem em vários pontos da cidade, né? E é uma tendência, e em outros lugares também já existe isso. Você pode simplesmente alugar um carro por 1 hora, por 30 minutos, para sair de um canto para ir para outro, e aí facilita bastante a sua vida. E não precisar alugar um carro por um dia, como você tem na forma tradicional, né, de ser. Né? Então, você tem várias formas de entrega de valor ao teu cliente, e isso é você inovar pensando em processos.
Outro exemplo de inovação de processos é você ter, né, a Memove, é uma empresa de varejo de vestuário que tem aqui em Recife e tem em outras capitais, outras cidades no Brasil. Então, ela tem a opção para você fazer compras através de caixa rápido, através de um caixa que não tem nenhuma pessoa envolvida naquela transação, porque todos os produtos dela possuem um chip com radiofrequência, né, um chip via RFID, e aí quando você chega próximo ao caixa, ele já identifica o que é que você está comprando, já diz o preço que você vai ter que pagar, e você pode colocar, né, o seu cartão de crédito e fazer o pagamento, parcelando, pagando à vista, pagando débito, da forma que você quiser. Tá? Então ele tem formas para você, né, repensar como é que você vai fazer de fato aquela compra, né, aquele consumo do teu do teu da tua organização. Pessoal, vocês todos escutam bem? Tem uma pessoa aqui que falou que não está escutando, tá? Mas é apenas uma única pessoa de 45 que está aqui. Então acho que deve ser um problema pessoal, né, individual daquela pessoa, através de alguma conexão que não tá tão boa, algo desse tipo, tá? Então, outro foco importantíssimo para nós buscarmos nesse momento é sermos cada vez mais eficazes para que nós possamos aumentar a competitividade das organizações no mercado internacional, porque agora nós estamos no momento que a taxa de câmbio do real em relação ao dólar está alta, né? Ontem fechou a 3,12, né? Então isso faz com que o valor dos nossos produtos, né, fiquem mais atraente, né, em relação ao mercado internacional. Não? Então você fica com nossos produtos mais competitivos em termos de valor, mas precisamos também buscar uma eficácia para que nós possamos cada vez ser melhores, produtos mais enxutos, produtos cada vez com custos mais interessantes, para que nós possamos ser, de fato, cada vez mais competitivos e brigarmos de igual para igual com organizações de qualquer nação. E outro ponto fundamental, e aí com foco mais especificamente para a área pública, para as organizações públicas, é nós buscarmos definitivamente, de uma vez por todas, a eliminação da burocracia. Então, processos ruins na área pública, né, atrapalham fundamentalmente o crescimento do nosso país. Né? Eu vou mostrar para vocês alguns dados, algumas informações nos próximos slides que mostram justamente isso. Né? Então, por exemplo, tá? O processo de abertura de novas empresas no Brasil, e aqui uma média brasileira, tá? Porque algumas regiões podem ter números bem melhores do que esses aqui, porque aqui é um número médio. Tá? Então, de forma média, esse processo de abertura de novas empresas envolve 13 procedimentos. O que seria 13 procedimentos? Você vai ter que primeiro ir na junta comercial, você depois vai ter que ir lá na Receita Federal, depois vai ter que ir fazer alguma coisa lá na prefeitura, vai ter que ir no corpo de bombeiros, enfim. Você vai ter que fazer vários procedimentos em órgãos diferentes, em lugares diferentes para que você consiga abrir a tua empresa. Em média, esse processo de abertura de novas empresas no Brasil dura 107,5 dias, dados de 2014, dados do ano passado, tá? Através do relatório Doing Business de 2014 do Banco Mundial. O Brasil ocupa, por esse resultado que nós tivemos, o lugar, a posição 123 do ranking mundial, num total de 189 economias, 189 países, enquanto que a média mundial em termos de dias de abertura de novas empresas é de 25 dias. Então o Brasil tem 107,5 dias para você abrir uma nova empresa. Então, se você tem uma ideia, eita, vou abrir uma nova empresa com foco em, sei lá, vender alguma coisa, ou produzir alguma coisa, ou prestar um serviço de alguma coisa, você vai demorar em média 107,5 dias para que aquilo possa estar aberto, estar apto para operar, apto para poder emitir nota fiscal, receber, executar o serviço, vender o produto. Tá? Então, perceba que é um tempo longo que você tem para conseguir gerar renda, para conseguir gerar riqueza para o próprio país. Né? E você acaba, de alguma forma, favorecendo, nesse caso, a informalidade. Porque a pessoa que quer abrir um negócio, que quer prestar um serviço, ela não vai esperar, né, quase que 4 meses para poder receber,
né, para poder trabalhar. Ela vai trabalhar, ela vai receber de alguma outra forma e depois ela vai ter a empresa formalizada, tá? E aí uma comparação disso com os países, né, os outros países, a Nova Zelândia tem 0,5 dias para abrir uma nova empresa. Então, se você tem uma ideia agora, às 9h30 da manhã, né, para abrir uma empresa com algum foco específico, você, no final do dia, na verdade, no meio da tarde, você já vai ter a sua empresa aberta. Tá? Então perceba a velocidade, perceba a agilidade, né? Perceba como você ganha em termos de geração de riqueza, geração de renda para um país. E o Brasil está lá embaixo, né, com a posição 107,5, como você está vendo aí, na posição 123, né, com 107,5 dias. Tá? Aqui um outro exemplo nesse próximo slide, em termos de problemas que nós temos em burocracia, excesso de burocracia, na verdade. Então, o processo de pagamento de impostos das organizações, das empresas, né, o Brasil ocupa a posição 159, porque o Brasil gasta 2.600 horas por ano para processar o processo de pagamento de impostos. O que seria isso? Seria o processo desde a preparação até o arquivamento e pagamento dos impostos de rendas das empresas. Então, 2.600 horas em média o Brasil gasta, as organizações brasileiras gastam por ano com o processo de pagamento de impostos. Aqui tem uma comparação, esse bonequinho da Dilma aqui é o seguinte: o brasileiro tem, em média, por ano, 1.760 horas de trabalho. Ou seja, você vai precisar ter quase que uma pessoa e meia disponível, né, para que você consiga ter aí, né, o processo de pagamento de impostos sendo executado em sua plenitude. Enquanto que países como Emirados Árabes Unidos gastam 12 horas por ano, né? O Catar gasta 41 horas por ano e assim vai. Tá? Então perceba a diferença em termos de processo, de velocidade, de agilidade, e o nosso processo é muito complexo, né? Fazendo com que você tenha não só uma carga tributária muito alta das organizações, mas principalmente você tem que ter um controle interno em termos de alíquotas diferentes em cada região, impostos específicos, enfim, várias diferenças, complexidades que nós já sabemos, fazendo com que nós tenhamos que ter pessoas disponíveis para fazer aquilo, com ainda a possibilidade de ter uma geração de erro, né, uma geração aí de erros em termos de cálculo, e aí você ter outros problemas. Tá? E aqui a classificação no Brasil, num relatório que foi gerado, que foi publicado agora em 2015, agora em junho, tá? Em junho desse ano, né? Então, nesse novo relatório mais atual, né, o Brasil encontra na posição 120 em termos de facilidade em fazer negócios. Em termos de abertura de empresas, caímos mais ainda, onde nós estávamos em 2014 na posição 123, fomos para a posição 167. Outra posição péssima que nós estamos em obtenção de alvarás de construção na posição 174, né? Obtenção de eletricidade, estamos na posição boa, que é 19, né? Então, como é um segmento, como são empresas que já foram privatizadas, né? Já são privadas, ou pelo menos, né, já foram privatizadas, então nós temos um processo de obtenção de eletricidade que é muito melhor, né, uma posição boa comparada com o resto do mundo. Em registro de propriedade, posição 138, obtenção de crédito junto às instituições financeiras, posição 89, e pagamento de impostos, nós conseguimos piorar. Nós estávamos na posição 159 em 2014 e agora estamos na posição 177 em 2015. Então, de fato, nós não temos melhorado ano após ano e estamos piorando. Os outros países no mundo inteiro estão pensando em fazer processos melhores, em melhorar de alguma forma a eliminar a burocracia, enquanto que o Brasil, está aí, em alguns casos desses, cada vez pior. E aí uma comparação nossa do nosso país aqui na América Latina e Caribe, né, com 32 economias, 32 países ao todo, né, em termos de classificação nesse grupo de América Latina e Caribe, Colômbia é o primeiro colocado, né, o México é o terceiro, o Uruguai é o nono, Paraguai 13º, Equador 20º
21º e o Brasil 24º. Então estamos lá no finalzinho, né, com outros países que são bem significantes atrás da gente, né? Em termos de abertura de empresas, estamos na posição 28. Em termos de obtenção de alvará de construção, nós estamos na posição 31, ou seja, penúltima posição. Em termos de obtenção de eletricidade, estamos na quinta posição, então, mais uma vez, estamos bem em relação a esse processo. Registro de propriedades, posição 21. Obtenção de crédito, posição 14. E pagamento de impostos, posição 30, ou seja, antepenúltima posição. Então, o Brasil está melhor apenas de países como Venezuela, né, Bolívia, né, que são países aí que nós sabemos que, enfim, tem uma série de coisas envolvidas e fazem com que sejam países realmente bem ruins em termos de economia. Então, precisamos cada vez mais transformar as organizações, transformar as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, por meio do gerenciamento de processos. Então, precisamos fazer com que as pessoas que tenham a decisão nas organizações, seja a alta administração das organizações públicas, sejam os executivos das organizações privadas, para que eles possam cada vez mais de forma urgente conhecer os benefícios que BPM, que o gerenciamento dos processos de negócio vão trazer para as organizações, tá? E não focar, eu tenho que padronizar processos, eu tenho que automatizar processos. Não, isso aí é um meio, é uma forma que temos para atingir um objetivo muito maior, que é fornecer produtos e serviços de melhor qualidade, cada vez mais encantar mais os nossos clientes, termos processos mais rápidos, entregar um produto ou um serviço de forma mais rápida, reduzir custos. Isso são palavras que você vai mostrar para os executivos, para a alta administração, que você consegue fornecer isso, você consegue trazer esse benefício através de um gerenciamento de processo, através de uma nova forma de gerenciamento, um novo modelo de gestão, que é você gerir também através dos seus processos, gerir por processos de negócio. Bom, pessoal, eu queria fazer aqui para vocês alguns cursos que nós estamos promovendo, né, nesses próximos dias. Então, teremos um curso em Salvador, nos dias 16 e 17 de julho, agora, né, daqui a mais ou menos uns 20 dias lá em Salvador. Já é a terceira turma que nós temos só esse ano, em 2015. Né? Todas as turmas passadas tivemos aí realmente casa cheia, né, capacidade máxima em termos de pessoas. E nesse curso nós trabalhamos também, né, como nós conseguimos de alguma forma aplicar o BPM para transformar as organizações, para nós conseguirmos de alguma forma ultrapassar esse momento de crescimento baixo, esse momento de crise que nós estamos passando. Esse mesmo curso que nós teremos em Salvador, também nós teremos em Recife, nos dias 23 e 24 de julho. O de Salvador, eu não havia falado em termos de local, ele vai acontecer, já está confirmado, no Salvador Business Flat, que fica lá no Caminho das Árvores, na frente do Shopping Salvador, tá? Salvador Shopping. E o de Recife, ele está confirmado também para os dias 23 e 24 de julho, tá? E eles não têm ainda a confirmação do local. Estamos entre o Vila Rica, entre o Hotel Transamérica e a área de eventos da Câmara Americana, da AmCham. Tá? Então, isso devemos ter uma definição até próxima semana, até mais ou menos dia 30, dia 1º de julho, e assim que tivermos definido, vamos passar para todos que já estão confirmados em termos de participação desse curso. Tá? Teremos aqui, depois desse webinar, com quem participou do webinar, alguns sorteios de descontos e cortesias sobre esses cursos que eu mostrei para vocês aqui, tanto de Recife como de Salvador. Tá? E também, aproveitando a apresentação com vocês, né, eu queria falar um pouquinho sobre alguns serviços que nós oferecemos. Né? Nós temos um serviço muito interessante que nós oferecemos nas organizações, que é um serviço de BPM Coaching. É um coaching em BPM. Então, nós preparamos, nós formamos as pessoas que estão envolvidas no gerenciamento dos processos de negócio, sejam as pessoas que estão envolvidas no escritório de processos ou que vão participar de um escritório de processos, sejam os gestores dos processos, nós capacitamos, nós preparamos, né, nós passamos por uma série de capacitações em formato de oficina, onde as pessoas elas vão
nesse momento, não só ter a parte teórica e prática, mas a prática voltada para o negócio dela, né? Bem como nós conseguimos estruturar tudo o que é necessário para que você tenha, né, essa estrutura de BPM na organização. Então, nosso objetivo é que as organizações, através de um coaching BPM, elas possam adotar um modelo de gestão por processo sustentável, ou seja, elas possam sozinhas, né, desenvolver, né, se aperfeiçoar, melhorar continuamente os processos, gerenciar o desempenho dos processos, né, fazer melhorias, otimizações, inovações nos processos, porque as pessoas da organização estarão capacitadas e preparadas para isso. Então, é um serviço muito interessante que nós oferecemos. Isso acaba saindo muito mais barato do que você contratar uma empresa de consultoria para fazer todo o trabalho de mapeamento, análise e melhoria dos processos com a própria equipe da consultoria envolvida. Então, nós fazemos o inverso. Nós preparamos a equipe da organização, a equipe de processos e os gestores de processos, para que elas próprias, essa própria equipe, ela possa desenvolver o mapeamento, desenvolver a análise e desenvolver a automação de processos. Porque o conhecimento agora vai ficar nas pessoas da organização e vai ficar na própria organização e você não vai ficar mais dependente de empresas terceirizadas, de empresas de consultoria. Então é um serviço muito interessante que fica com um custo bem competitivo. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato, mandar e-mail para mim, enfim, ver uma forma de entrar em contato que a gente vai conversando sobre isso, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse webinar, nessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui estão os meus contatos de e-mail, contato de telefone, né? Aí o telefone celular, esse telefone celular que tem o WhatsApp, se você preferir se comunicar através do WhatsApp, fiquem à vontade para vocês interagirem, para vocês tirarem dúvida, tá? E aí a gente vai conversando e vai esclarecendo essas dúvidas e interagindo sobre BPM, interagindo sobre ideias de gerenciamento de processos, né? Lembrando também que nós teremos o BPM Day Pernambuco já confirmado, já com as inscrições abertas no dia 2 de setembro de 2015, tá? Lá no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. As inscrições já estão abertas no site da BPMP Brasil. Então entra lá www.abpmp-br.org e aí vocês vai ter lá disponível, né, todos os eventos que a BPMP Brasil está oferecendo, inclusive o BPM Day Pernambuco. Tá bom? Beleza, pessoal, valeu. Agradeço aí a participação de todos, né, e estou disponível para vocês, para que vocês possam interagir. Esse webinar foi gravado, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso, vocês entrem em contato, que aí eu posso disponibilizar para vocês o link para que vocês possam depois assistir, passar para alguém, apresentar para outras pessoas. Fiquem à vontade para vocês, né, multiplicarem esse conhecimento em BPM para todos que tenham interesse. Tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.